Você já assistiu Klaus, animação da Netflix lançada no ano de 2019, que nos conta uma possível história do Natal, uma possível história para todos os hábitos natalinos, né, de colocar a meia na lareira, do presente vir o velhinho descer pela lareira e tudo mais, pela chaminé. E hoje eu gostaria de te convidar para uma análise, mas não uma análise narrativa. Nós não vamos entrar nos pormenores da história. Ou seja, eu não vou te contar o que acontece no filme, mas eu queria fazer uma análise psicológica do processo de desenvolvimento do nosso personagem principal, que é o Jaspers, né? O Jaspers. Ele que é o nosso protagonista, e eu queria fazer uma pequena análise de tudo que esse personagem passa, tudo que decorre durante o filme, para ele sair do ponto que ele inicia, para ir até o ponto onde finaliza o filme, a pessoa que ele se tornou durante essa narrativa, que é uma mudança, como vocês vão ver aqui nesse vídeo, magnífica, uma mudança fantástica. Ele sai de um mundo egoísta, que nós vamos entrar nesses pormenores, né? Mas num mundo diminuído, num mundo muito baseado apenas no próprio prazer, para a construção de virtudes, para uma construção de relacionamentos profundos e por tudo que ele passa para chegar lá. Então, vem comigo, vamos fazer essa análise do filme Klaus. Então, o que acontece aqui? O Jaspers, ele é a própria personificação do hedonista. O que é isso? É a pessoa que está buscando sempre pelo maior prazer possível. O eixo, o que é essa vida, né? A vida dessa pessoa que é hedonista, o eixo das suas decisões isso vai me trazer mais ou menos prazer. Isso vai me causar dor, vai me causar desconforto, então eu não quero. Vai me causar prazer e conforto, vai me dar algum gozo, né? Então, beleza, isso aqui eu quero. Isso aqui, então, ele coloca como medida para tomar decisões, principalmente esse fator. Vai me dar prazer, vai me dar gosto ou vai me causar algum tipo de desconforto. Então, essa é a régua no qual ele vai decidindo. Prazer, sim. Desprazer, não. Beleza? E o que acontece? O Jaspers, ele nasce num berço de ouro, né? Ele é um carteiro, só que ele é filho do dono dos Correios, que é muito rico. E o seu pai fica preocupado de perceber que o filho está se tornando um homem egoísta, um homem de valores muito, muito vazios, né? No caso, sem valores. E a sua maior preocupação são os seus lençóis de seda, ser bem servido pelos mordomos. E o seu pai tenta de várias maneiras ali empregá-lo, né? Colocá-lo para ser um carteiro. E ele faz o trabalho de qualquer jeito, porque na verdade o desejo dele é ser demitido pelo pai. Ele quer que o pai perceba que ele é um inútil mesmo e que mande ele para casa para que ele possa ficar curtindo o dia inteiro, né? Então percebam, o estilo de vida hedonista é o que ele quer e é tudo que ele deseja e todas as suas decisões são baseadas nisso. Quando o pai dele dá um emprego para ele, ele não pensa assim, como que eu posso me tornar o melhor carteiro? Como que eu posso talvez herdar a empresa do meu pai, me tornar um bom líder, lidar bem com todos os processos da empresa? Esquece, o Jasper não quer saber disso. Ele passa, né, o início do filme a gente percebe isso, ele passa a sua preocupação, que é os lençóis de seda. Então o seu pai, num ato desesperado de trazer o seu filho para a vida real, manda ele para uma cidade chamada Smerenburg. Não sei como é que pronuncia isso direito, mas é uma cidade no fim do mundo. Inclusive, quando ele chama o Jaspers para essa reunião, o Jaspers pensa que vai ser demitido, ele fica super feliz, né? Ele fala assim, não, eu vou te mandar para o lugar mais difícil de ser carteiro, que é essa cidadezinha lá se eu não me engano, é uma cidade lá no Polo, né? Polo Ártico, que aí começa a nossa origem do Natal, que começa no Polo Norte, né? Mas beleza, então ele vai até essa cidade chamada Smerenburg. E ele deixa o desafio para o Jaspers. Se você conseguir entregar 5.000 cartas, você pode voltar para casa. Mas qual que é o problema? Ninguém manda cartas nessa cidade, Smerenburg. Por quê? Porque lá existem dois clãs rivais, que estão sempre já há milhares, senão eles até colocam lá a história no filme, né? Tipo, milhões de anos, que esses clãs têm uma treta, eles têm uma briga que passa de geração em geração e eles se odeiam, então sempre tentando prejudicar um ao outro.
Então, no caso, né, são todos muito egoístas também, então ninguém manda carta. Por que eu vou mandar uma carta se eu quero mais é que o outro vá para aquele lugar, né? Então, num lugar de extremo desconforto, né, Jaspers começa a bater de porta em porta, tentando convencer as pessoas de mandar cartas, por causa que ele precisa bater sua meta para voltar para os seus lençóis de seda. Perceba uma coisa interessante. O próprio Jaspers é um personagem extremamente egoísta. Ele não tá nem aí com a população, o que tá acontecendo lá, com as tretas e tudo mais. Ele só quer mandar as cartas para poder voltar para casa. Mas mesmo que ele comece com um movimento muito egoísta, ele começa a se movimentar. Ele vai batendo de porta em porta, tentando convencer as pessoas de mandarem alguma carta. Sem sucesso, ele não consegue fazer isso. Então ele vai riscando casa por casa, até que ele chega numa casa distante de todas as outras, lá longe, onde ele encontra o Klaus, que é um lenhador que tem uma série de brinquedos que ele construiu de maneira artesanal. Não vou entrar nos pormenores do porquê que ele construiu, para você poder assistir o filme e não pegar tanto spoiler, né? Se bem que é um filme de 2019, então se você pegar spoiler aí, já passou da fase, já passou mais 5 anos, então os spoilers vão rolar aqui também, já estão rolando. Mas o que acontece? Ele descobre que tem os brinquedos lá e ele dá um jeito de convencer as crianças a mandarem cartas para alguém para poder receber esses brinquedos, né? Então assim que começa o plano do Jaspers de receber as cartas no correio. E ele convence o lenhador de que ele é um homem altruísta, né? Que ele está fazendo aquilo para o bem das crianças e tudo mais, que tem que entregar os brinquedos. Mas o Klaus não sabe que, na verdade, o Jaspers está com um plano totalmente egoísta, que ele só quer as cartas, ele não está nem aí para as crianças. E essa que é a verdade, né? E esse é um ponto principal. Ele não estar nem aí para as crianças. Ele realmente só está preocupado com ele mesmo em voltar para os lençóis de seda. E só que isso que eu falei antes, né? Ele começa esse movimento que é interessante. Então as crianças agora começam a se movimentar e ele começa a inventar histórias que as crianças têm que ser boazinhas para poder receber os brinquedos, né? Aí começa por isso que eu digo, né? Um mito do Natal, no sentido de que a criança tem que ser boazinha ou ela entra na lista do mal criado, que aí não vai receber o brinquedo. E as crianças começam, a partir delas, um movimento na cidade, né? As coisas começam a mudar. Os clãs começam a se sentir meio destabilizados, assim, aquela treta começa, né? Um começa a querer o bem do outro, tudo começa pelas crianças. Claro que isso aqui já simbolizando um pouco dessa pureza infantil, né? A pureza das crianças, em ter um pouco da mente mais limpa, elas ainda não foram infectadas por aquela mentalidade de briga, de guerra, sem nem ter um porquê, as pessoas nem sabem um motivo, mas se odeiam, né? Aquela coisa bem carrancuda. Então, através das crianças começam essa mudança e aí os próprios adultos começam a ser impregnados, né? com essa benevolência. O filme tenta passar essa mensagem muito forte, né? De um ato benevolente, um ato que significa de você querer o bem do outro sem esperar nada em troca, mas começa um movimento. O próprio Jaspers não se movimenta, ele mesmo só quer o bem dele, mas as crianças começam um movimento. Só que o que a gente não percebe, o próprio personagem não percebe, é que enquanto acontece um movimento na própria cidade, algo dentro do personagem também se movimenta. E aqui a gente começa a nossa análise psicológica. Porque eu quero que vocês imaginem isso de maneira muito como um espectador mesmo. O Jaspers, um homem extremamente egoísta, hedonista, só pensa em si. Ele é mandado para uma zona de total desconforto, tem uma missão quase impossível de fazer as pessoas mandarem cartas, e ali ele se movimenta ainda baseado simplesmente em egoísmo, ele quer voltar para casa, mas ele percebe que aí as coisas começam a se movimentar dentro da cidade. As pessoas começam a se dar bem, as crianças de clãs rivais começam a brincar umas com as outras, e aí vai acontecendo esse movimento. E aqui entra uma personagem fundamental, que é a Margot. A Margot é uma criança que mora fora dessa cidade, ela é de outra cultura, ela até fala outra língua, e ela descobre que se ela mandar uma carta, ela consegue ganhar um presente, ela vai até o Jaspers, no momento que o Jaspers ainda é um completo egoísta. E aí ela começa a tentar falar com ela em outro idioma, ele não entende nada, fala, ó, sai fora, né? Então, como um bom egoísta, né? Já que você não tem nada para me dar, você não tem dinheiro para mandar uma carta, sai fora, não quero nem saber. E ignora a menina, né? Então aqui começa, perceba, ele ainda tá 100% baseado a sua atitude no egoísmo ainda. Porém, depois de passar ali por um dilema pessoal com o Klaus e tudo mais, a Margot chega de novo lá pedindo ajuda, conversando,
E ele resolve, quer saber? Eu vou te ajudar. Aí pega ela, pela primeira vez no filme, o Jaspers tem uma atitude benevolente. Ele tem uma atitude, mesmo que muito simples, muito tranquila, muito normal. Ele resolve fazer algo que não é só pensando nele mesmo. Ele pega a Margot, leva até a professora, né, da cidade, que até mudou a vida dela também, aquele movimento todo. Antes ela não era nem... Ela era para ser professora, pelas crianças não procurarem a escola, ela desiste, e aí graças a esse movimento que o próprio Jaspers causou, as crianças queriam aprender a escrever, para poder mandar cartas para o Papai Noel, né, para o Klaus. E aí elas vão para a escola, então a vida da professora também é transformada. E aí ele leva a Margot até lá e fala, cara, não falo o idioma dessa menina, me ajuda, eu quero saber o que ela quer, qual o presente que ela quer, o que ela tá querendo. E aí a professora vai lá e eles ficam, né, ali pelo filme parece que eles ficam muitas horas conversando, se divertindo, dando risada, até que em um momento que eles conseguem terminar, eles escrevem o que a menina quer, e ela vai pra casa e tudo mais, e aí o Jaspers, que tá meio ali, naquele momento um pouco separado do Klaus, começa ele mesmo a tentar produzir o brinquedo da Margot. O que eu quero que vocês percebam aqui? Ela não mandou carta, ela não deu dinheiro, ela não ofereceu nada para o Jaspers. E esse é o ponto. E ele começa a se dedicar. Ele passa uma noite inteira acordado para produzir o brinquedo que ela pediu. E aí o Klaus vem, né, vai lá, eles se reconciliam e ele começa a ajudar o Jaspers a montar o brinquedo da Margot. Então percebam que pela primeira vez o Jaspers está fazendo uma ação, a sua ação está sendo baseada em algo que não seja pensando nele mesmo. Ele não está pensando na Margot porque ela tem algo a oferecer. Ele está fazendo algo de forma benevolente. Ele está fazendo um ato de gentileza. Ele está fazendo algo sem pensar em ter nada em troca. E isso aqui é muito bonito, porque de um personagem que não conseguia pensar em fazer nada, se não fosse pensando em si mesmo, para essa pequena atitude, que pode parecer pequena, né, diante do espectador. Ele foi lá, levou a menina, está fazendo um brinquedo, e daí? E daí que a vida do Jaspers é totalmente transformada. Ele está experimentando pela primeira vez o que é a virtude, o que é um ato de benevolência. E isso é a coisa mais linda do mundo, como eles demonstram isso no filme. Então eles fazem o brinquedo, pegam lá o trenó, vão até a cidade lá dela, que na verdade é uma vila, né? Uma vila tipo de acampamento assim. E aí largam o brinquedo lá e se escondem para poder ficar lá. Eles ficam horas lá esperando a Margot acordar. Então percebam que coisa mais linda isso aqui, cara. Olha a carinha do Jaspers, né? Vai colocar algum lugar na tela ali. Olha a cara dele de realização. Ali ele recebeu um bem maior. Ele não recebeu nada, dinheiro, ele não recebeu... Não. Ele recebeu... até falta palavras, né? Mas ele recebeu aquela sensação, você já deve ter sentido isso, de ter feito algo muito bom para alguém, de ter gerado realmente valor de verdade para alguém, de maneira totalmente altruísta, de maneira de não quero nada em troca. E aí vem aquele sentimento quentinho no nosso coração, vem uma satisfação muito grande. No fundo isso acontece, para quem estuda filosofia sabe, que ele atingiu ali o que o ser humano foi feito para atingir. O ser humano foi feito para ser virtuoso, para ser bom. O ser humano não foi feito para ser egoísta, para viver de maneira só pensar em si mesmo. Percebemos uma maneira meio animalesca, né? Sempre fugindo da dor, buscando o prazer, assim como os animais. Não, o ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para buscar sabedoria, para poder buscar virtude. E o Jaspers descobriu aquilo naquele momento. E olha o brilho no olhar dele, né? Apesar de ser um desenho, mas a gente consegue analisar momentos da nossa vida, quem já passou por uma situação assim de verdade, sabe o que ele sentiu no coração dele. E sabe que aquilo preenche a vida do ser humano. Percebam que ele ainda ama os lençóis de seda, claro que ama, até no momento futuro, ele tem a chance de voltar para casa ou ficar em Smeranburg. Mas ele decide ficar, mesmo que ele fale assim, os meus lençóis de seda, ele fala brincando, né? Tipo, cara, eu queria voltar para os meus lençóis de seda, eu ainda gosto deles. Mas aqui eu descobri algo que tem muito mais valor. Aqui eu descobri algo que vale muito mais do que todos os lençóis de seda do mundo, que é essa relação profunda
né? Que depois a gente vai ver que ele envelhece na cidade, constitui família, ele casa com a professora, ele, né, faz um relacionamento com toda a vila lá da Margot, com o próprio Klaus, que vira seu amigo durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. Então, quando você percebe todo o valor que ele construiu, um valor transcendente, algo imaterial. O lençol de seda é material, aquilo que traz prazer aqui para o corpo, na matéria. Ele constrói bens imateriais. Amizade, isso que eu falo das virtudes, né? Amizade, construiu um relacionamento, os seus filhos. É a coisa mais linda do mundo ver a transformação desse personagem. E essa análise do Jaspers, ela é necessária nos tempos que a gente vive hoje, porque hoje nós somos impelidos. Percebam que o meio, se vocês forem analisar ao redor de vocês ou a si próprios, vocês vão perceber que tudo move para sermos cada vez mais egoístas, cada vez pensarmos mais só em nós mesmos, e também no material, né, em possuir. A gente percebe através desse filme, quem tiver um olhar sincero, vai falar, cara, e eu acho que essa é a chave do filme. Existe algo que tem mais valor. Existe algo que tem mais valor, que é imaterial, que não pode ser comprado, mas tem que ser conquistado através de ações, através de levar a criança até a casa da professora e realmente dedicar um tempo àquilo, de construir o brinquedo, de levar para ela e não querer créditos. Isso é sensacional, bicho. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. E nos faz pensar em qual tipo de construção a gente quer dedicar à nossa vida. Então não é isso, pelo amor de Deus, tem que ficar muito claro. Não é que a matéria, o material não importa. Pô, a gente tem que ter dinheiro, tem que construir, tem que se alimentar bem, tem que, se puder, ter lençóis de seda. Isso aí é muito bom. Mas a vida não é isso. Uma vida que se baseia apenas nisso é uma vida diminuída. Vocês conseguem entender isso? Assistam um filme e com esse olhar, para vocês perceberem, porque essa é a chave. Não é que isso não importe, é que isso não é a coisa mais importante. Esse que é o negócio. Então, imaginem a vida do Jaspers se ele tivesse voltado para casa, com seus lençóis de seda e seus mordomos. Como seria vazia? Como seria confortável, sem dúvida, mas vazia. E a vida que ele construiu, né, com a sua família e tudo mais, é uma coisa linda demais. E aqui cabe a quem está assistindo o filme meditar sobre o assunto. Que tipo de vida eu quero construir? Eu quero ter? Por causa que aí você vai, que nem o Jaspers fez, né? Através da sua decisão, as escolhas que você vai fazer vão ter um novo crivo, vão ter uma nova, então vamos supor, o que eu vou fazer agora? Dependendo do que eu quero construir para a minha vida, vai mudar completamente o que eu farei. Então, decidir qual vai ser o eixo onde eu quero construir a minha narrativa, a minha história. Vai ser o hedonismo, o egoísmo? Ou vai ser a benevolência, os atos de gentileza, a construção de relacionamentos profundos, a virtude, né? Então, decidir isso é o primeiro passo para qualquer outra coisa. Para quem quer construir rotina, para quem quer trabalhar melhor. Beleza? Então, finalizando, né, com uma frase que o próprio filme fala muitas vezes e que eu acho sensacional, é que um ato de gentileza sempre vai gerar outro ato de gentileza. E o filme demonstra como essa corrente acontece, a coisa mais linda. E eu convido vocês a assistirem Klaus. Para quem já assistiu, assistir novamente com essas chaves psicológicas e simbólicas, que eu tenho certeza que vocês vão tirar um excelente proveito do filme. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, contem comigo e até mais.